Boa noite, meu nome é Silvano, do canal O Coroa é Pop, o Meu seu. nome é Orlando. Estamos aqui para analisar os times brasileiros na Copa Mundial de Interclubes. Você sabia que a primeira vez que vai acontecer uma Copa Mundial de Interclubes vai começar esse sábado? E temos quatro brasileiros, Palmeiras Fluminense, Botafogo e o Flamengo. e Flamengo. O grupo do Palmeiras, na minha opinião, é o grupo melhor que tem. Porque tem ele, tem Porto de Portugal, Al Ahly do Egito e Inter Miami dos Estados Unidos. O Inter Miami que tem um jogador que tem um grande destaque no mundo. Quem seriam os destaques, Orlando? Messi, Jordi Alba. E tem também Matheus Rojas. Na minha opinião, o Palmeiras passa em primeiro e o Inter Miami não. O Porto passa em segundo lugar. A não ser que o Inter Miami, o time do Messi, venha surpreender e passe em primeiro. A sua opinião é essa também? Minha opinião, o Porto passa em primeiro e o Palmeiras em segundo. Pronto, só invertemos aqui a ordem. Eu acho que o Palmeiras passa em primeiro, o Porto em segundo. E correndo por trás, o Inter Miami de Messi. Se falar que o Inter Miami do Messi, o interesse todo da FIFA é que ele passe. Por quê? Pela questão do que vai trazer de bom para O Mundial, né, de audiência, de questão de público, isso audiência, tudo, né? que Messi arrasta muitos fãs. Isso. E o grupo do Flamengo, que tem Flamengo, você lembra os outros adversários? Chelsea, Flamengo, Chelsea, tem o Leão do México e é. tem também o Esperance da Tunísia. Na minha opinião, nesse grupo do Flamengo, passa Flamengo e Chelsea. Tem alguma divergência na sua Não, opinião? esses dois, de certeza. Na sua opinião, quem ficaria em primeiro e quem ficaria em segundo? Flamengo ou Chelsea em Chelsea? primeiro e Flamengo em segundo. Também acho que o Flamengo fica em segundo lugar, certo? O que vai fazer diferencial, na minha opinião, aí é o jogo de Flamengo e Chelsea. Se o Flamengo conseguir vencer esse jogo, ele fatalmente passa em primeiro. Você concorda comigo? Concordo. Se o Chelsea vencer o jogo, passa em primeiro. Por quê? Porque o Leão e o Esperance da Tunísia, o Leão do México, na minha opinião, não faz nem cosquinha neles Dois dois. times fracos, dois times fracos. É. E seria destaque aí do Leão, teria para lhe dizer, Orlando, que tem um brasileiro jogando no Leão, que é Luciano, Luciano Cabral, ex-jogador do Atlético Paranaense. E também Mendonça, que não é brasileiro, mas jogou no Corinthians, jogou no Bahia, Sim. jogou no Ceará e Santos. Lembra desse jogador? Lembro. Pronto, então nós temos aqui Porto e Palmeiras. Na sua opinião, Porto em primeiro, Palmeiras em segundo, e Flamengo e Chelsea, que passaria, concorda? Concordo. O grupo do Botafogo. O Botafogo tá lascadinho, tá Não não? passa, Botafogo não passa não. Quem são os adversários do Botafogo no grupo dele? Atlético de Madrid, PSG e E o outro agora não tem na memória. Seattle Sounders é dos Estados Unidos esse time. Na minha opinião, o Botafogo não passa. Só ganha desse último, que é a estreia do Botafogo. Porque o Botafogo vai pegar o PSG, vocês lembram que o PSG massacrou o Inter de Milão na final. Se ele jogar com aquela vontade, vai passar fatalmente. E o outro Atlético do Madrid, que sempre está disputando o campeonato, tem um time bom. a Liga de Europa, um time muito bom. O Botafogo, muito embora o Botafogo se reforçou bem, né, para esse Mundial, né? Trouxe dois jogadores aí. Perdeu aquele cara que foi vendido, um centroavante que estava indo para a seleção e deixou de ir. Como é o nome dele, você lembra? Esqueci. Eu Mas esqueci mesmo assim agora. o time é inferior do Botafogo. Eu acho que o Botafogo não passa. Me desculpe os botafoguenses aí. Comentem aí caso vocês discordem. Pode criticar, a gente está aberto a essas críticas, mas acho que o Botafogo não passa. E tem o outro brasileiro, que é o Fluminense. Quem serão os adversários do Fluminense no Mundial? Vai ter o Borussia, um time da África, vem se destacando muito É, lá, na Liga da África. o Borussia, que é o Mamelodi, da África do Sul. Isso. Esse time está se destacando porque ele já ganhou vários campeonatos da África, não só da África do Sul, que é um país da África, do continente, né? É um time que se destaca muito. E tem E o da Coreia do Sul. que é o San, da Coreia do Sul. Na minha opinião, aí, o Borussia passa em primeiro e o Fluminense em segundo, a não ser que seja um desastre contra o Mamelodi e contra o San. Concorda comigo? Minha opinião, o Borussia primeiro, o Fluminense segundo. Isso. Agora, quem vai chegar mais longe? Então, na nossa opinião, passa três do Brasil: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Concorda? Concordo. Fluminense passando em segundo, ele vai pegar o adversário do grupo que tem Da Inter de Milão, que perdeu a final da Champions League para o PSG. PSG. E tem o River Plate e o Monterrey correndo por fora. O Monterrey do México acho que não passa. Lá vai passar Inter, na minha opinião, e River. Se o Fluminense ficar em segundo, pega o Inter nas oitavas, não é isso? Isso. Eu penso, futebol é futebol, é um jogo único nas oitavas de final, mas a tendência natural das coisas é o Fluminense esbarrar no Inter, concorda comigo? Concordo, pela questão de elenco, sim. Agora, como é jogo único, Como é jogo único, futebol 90 minutos. futebol tem dessas coisas que nem sempre o melhor ganha, né? Mas se seguir a ordem natural das coisas, de tempo e temperatura, o Inter passa e o Fluminense esbarraria na oitava.
Concorda com isso? Concordo. É claro que a gente com Flusão vai torcer para ir mais longe possível, né? Mas essa é a tendência natural. O Palmeiras, ele vai pegar, ele ficando, se ele ficar, a sua opinião, o Palmeiras fica em segundo, né? Isso. Ele vai pegar o primeiro colocado do grupo do PSG. Ou seja, ele vai pegar nas oitavas, se o PSG ficar em primeiro, né? Logo de cara o PSG. Aí não passa. Então, há grande possibilidade do Palmeiras esbarrar também nas oitavas. Ah, e se o Palmeiras ficar em segundo, ele vai pegar o Atlético de Madrid, que na nossa opinião, com o Atlético de Madrid, que é do grupo do Botafogo, fica em segundo, né? Isso. Aí você acha que ele teria chance, o Palmeiras, se ele ficar em primeiro, passar pelo Atlético de Madrid? Então, em minha opinião, dos brasileiros tem mais chance de ficar em primeiro é o Palmeiras, pela questão do grupo. Agora, rapaz, é meio difícil falar, porque eu não acompanho muito o você Atlético acha de que o Madrid. Palmeiras fica em primeiro em relação ao Porto, é isso? Não, eu acho que fica em segundo, mas dentre os brasileiros, o que tem sim, mais entendi. chance de ficar em primeiro, em minha opinião, é o Palmeiras. Certo. Se ele ficar em segundo, ele pega o PSG. A gente concorda que ele não tem chance Isso, de aí passar não do tem oitavo. chance, não. Mas se ele ficar em primeiro, ele pega o Atlético de Madrid. Aí vai ter que ver muita questão do jogo da hora, né? Ou seja, Como o Palmeiras vai estar. é um jogo pau a pau. É, pau a pau. Então o Palmeiras teria chance de passar para as quartas se ele ficasse em primeiro, não é isso? Isso. Então ele pode chegar, no máximo, tem mais chance de chegar nas quartas do que o Fluminense, é isso? Então o Fluminense oitavas e Palmeiras com chance de chegar na quarta. Agora, se o Fluminense fizer uma fase de grupo boa e pegar o River, o Fluminense passa de certeza. A gente falou também o seguinte, voltando para o grupo Fluminense, porque se o Fluminense conseguir pelo menos um empate com o Borussia, né? Aí o que vai garantir em primeiro colocado entre Fluminense e Borussia é o saldo de gols, que eles vão pegar o Mamelodi e o outro time da África e o outro time da Coreia do Sul, que é o Ulsan, não é isso? Aí o Fluminense pegaria o segundo, que não o Inter, e sim o River, né? E teria uma chance de passar as quartas. Então o Fluminense pode chegar nas quartas se ele ficar em primeiro, não é isso? Isso. E o Flamengo tem o Flamengo, Chelsea e Leão e Esperance. Você acha que o Flamengo fica em primeiro ou em segundo? Em segundo. O Flamengo ficando em segundo, aí é que o bicho pega. Ele vai pegar o grupo do Bayern de Munique, que é uma superpotência, né? Ele vai pegar o Bayern, então, se ele pegar o Bayern, para ele passar do Bayern, ele vai ter que jogar o que ele nunca jogou na vida. Agora o Flamengo já bateu de frente com o Liverpool, né? Foi, mas isso foi em 2019, em uma fase que acontece de 40 anos, é que nunca mais, na minha opinião, o Flamengo voltou a demonstrar que ele futebol joga bem. É o melhor elenco do Brasil, 1 bilhão de orçamento por ano, mas, na minha opinião, o Flamengo não jogou o que jogou em 2019. Mesmo odiando o Flamengo, eu tenho que assumir que o Flamengo tá na seleção, né? O time do Flamengo é uma seleção. Então, tem chance. É difícil, porque os times da Europa são muito bons, mas tem chance de bater de frente. Então, bate de frente, mas se ele ficar em primeiro, ele vai pegar o Boca. Aí ele passa. Aí ele passa. Corre por fora ainda o Benfica. O Benfica, que é o terceiro time, que é lá, é Bayern, Boca e Benfica. Se ele pegar o Benfica também, se o Benfica surpreender e passar no lugar do Boca... Grande chance do Boca não passar. Então seria Bayern ou Benfica que o Flamengo pegaria, né? Isso. Então, na nossa opinião, o Palmeiras com chance de chegar nas quartas, o Fluminense só chega nas quartas se não perder a partida pro Borussia, que é a primeira partida. Isso. Né? E o Fogo não passa. Não passa. Porque mesmo com isso, se o Botafogo passar, ele vai pegar o grupo do Palmeiras. Ou vai pegar o Palmeiras, ou o Inter Miami, ou Porto. O Botafogo não vai ter vida fácil até a final. Então, na nossa opinião, vamos marcar aqui, para ver se a gente tá certo depois para pedir os comentários do pessoal. Fluminense oitavas, Palmeiras talvez quarta, Flamengo talvez quartas. Né? E Fluminense pode chegar nas quartas se conseguir o milagre de ficar em primeiro no grupo, não perdendo para o Borussia, né? E quem estreia primeiro no Mundial? Quem estreia primeiro é o Palmeiras. Dos brasileiros. Dos brasileiros é o Palmeiras. Domingo, né? 7 horas da noite, o jogo do Palmeiras. Aí domingo também o Botafogo, 11 horas da noite. 11 horas da noite. Flamengo na segunda, que eu não lembro o horário agora. Às 22 horas. E o Fluminense na terça, 1 hora da tarde. 1 hora da tarde. Vocês aí, sigam lá o canal Coroé Pop, certo? Ative as notificações, diga que gostou, se não gostou, tanto faz e comenta. E você do Instagram, nós vamos postar um minutinho de vídeo lá, fazendo um resuminho para seguir o nosso canal. Obrigado. Algum comentário a mais? Não. Boa noite. Boa noite, seus filhos do canal É Pop. O Coroé Pop, aliás.